Mas o Jardim, ô Ale, disse que tá envergonhado. Estão todos envergonhados com o que o Cruzeiro produziu na Sula. Falou de uma produtividade muito abaixo, que se o Cruzeiro tinha dado alguns passos aí nos jogos anteriores, apesar de uma vitória, um empate e uma derrota, agora deu 2 passos atrás. E disse em outro ponto também que o elenco tem qualidade suficiente com respeito aos times da Sul-Americana a vencer jogos como esse. Em resumo, é isso daí, né, Ale? Porque mesmo com essa evolução, e aqui eu não quero ser resultadista, né? A gente tá falando aqui de uma melhora do que tava bem ruim, né? Tava bem ruim. Mas houve uma melhora, houve uma evolução, ele mexeu no time, colocou mais vida, colocou mais vigor, colocou mais intensidade. Mas se você fizer uma junção aqui das duas competições, o Cruzeiro tem uma vitória, essa é excepcional contra o Bahia, foi um grande jogo, uma grande apresentação de gala do Cruzeiro contra o Bahia, mas só essa vitória nas últimas 7 partidas. Então a gente tá falando de uma evolução, mas é uma vitória nos últimos 7 jogos. Então, assim, ainda você não consegue, porque não adianta a gente falar em evolução e o time fazer 0 ponto na Sul-Americana e ainda não conseguir engrenar no Campeonato Brasileiro, né? Não adianta nada. Mas não tem um campeonato de evolução, tem um campeonato de pontos, né? E então, assim, a gente precisa ter uma sequência, né? Precisa ter um equilíbrio, tem que ter uma estabilidade, porque senão o trabalho não vai, o jogador não tem confiança. E hoje era um jogo, teoricamente, aliás, hoje não, né? Os jogos da Sul-Americana é pros caras deitar e rolar. É pros caras fazer número, é pros caras, sabe, colocar no DVD, os caras que gostam de DVD, colocar na rede social, que é pra deitar e rolar. O Cruzeiro é muito mais time do que os 3 que ele perdeu. Mas é muito mais. Em que pese, a gente falou isso durante a transmissão em alguns momentos, que o campo também era bem ruim. O campo é mas o campo é ruim pros dois. Não é. Não é ruim pros dois. Pode esquecer essa história. O campo é pior para quem quer propor, para quem é mais técnico, né? Então é pior. Então o que acontece com o campo ruim? Você não consegue tocar de primeira, você não consegue chutar de primeira, você não consegue acelerar o seu ataque, porque toda hora você tem que parar a bola ou para chutar ou para tocar a bola. O campo era ruim. Mas isso também não é desculpa pro Cruzeiro perder pro Palestino. Não é desculpa. Me desculpe, não é desculpa. Mas é um elemento que dificulta ainda mais um time que tem as suas claras dificuldades. Mesmo com a falta de entrosamento de alguns, mesmo. Porque, por exemplo, do mesmo jeito que a gente elogiou aqui o Gabigol, que eu acho que realmente fez uma boa partida, e tomara que tenha ganho pontos com o Léo Jardim, porque não adianta também o seguinte, né? O Léo Jardim tem os negócios dele, que ele gosta, as características, e papapá, e papipi, e que toda hora fala que não pediu o jogador, que o único jogador que ele pediu que foi o Wanderson, que também, vamos e venhamos, né? Porque se os caras mostrar que pode jogar, ele tem que abrir a cabeça dele. O Gabigol hoje, pra mim, ganhou pontos importantes. Então tomara que ele esteja observando isso. Não acho que o Wallace fez uma grande partida, mas por aquilo quase nada que a gente tá vendo do Wallace, eu acho que já é uma evolução. O Murilo mostrou que pode participar, de repente pode fazer parte mais efetiva desse elenco. Então, aí, como tem as outras, o Lautaro, realmente, se ele voltar a entrar nos jogos na frente de outras opções, alguma coisa está errada. O Rodriguinho, que muita gente tava reclamando que não entrava, também mostrou alguma dificuldade, sabe? O Dudu precisa se encontrar. Talvez o Dudu não tenha recebido bem o banco de reservas, mas é só jogando que ele vai recuperar a posição. Não tem outro jeito. Não adianta ele falar que vai sair, que vai recuperar. Não vai, ele tem que jogar. E eu acho que o Gabigol deu passos importantes nesse sentido. E tomara que ele consiga, o Leonardo Jardim consiga enxergar essa evolução. Porque com os jogadores voluntariosos, você vai até um ponto. Mas depois você precisa dos caras bons e que tenham vontade. E se a gente conseguir aliar isso aí, o Cruzeiro tem ótimas opções, viu, Cirilo?